Geralmente brincalhões e amorosos, muitas pessoas consideram que ter um cão promove um ciclo de amor. Basta um olhar para que eles entendam tudo. E mais, são ótimos companheiros, fiéis e, para muitos, já são parte da família. Até aí, já temos motivos suficientes para mais cuidados com eles, especialmente no inverno, que mesmo cada um tendo a sua pelagem, ainda assim temos que ficar atentos. Sobre esse assunto, eu conversei com a veterinária e anestesiologista Isabela Johansen, que explicou e esclareceu muitas dúvidas. Realmente a gente precisa de mais cuidados nessa época do ano, época de seca e frio. O ar gelado, o ar seco pode acabar deixando a imunidade do sistema respiratório mais baixa e o animal fica mais suscetível a ter infecções respiratórias, assim como a gente. Eles também sofrem de rinite, de amidalite, faringite, então é bem importante a gente observar esse tipo de sintoma. Muito espirro, tosse, aquele sinal de engasgo que é muito comum a pessoa observar em casa. Pode ser um sinal de problema respiratório e não engasgo mesmo no sentido literal da palavra. Com relação à pelagem, é verdade, a pelagem ela acaba tendo um papel térmico, né, de isolamento térmico, tanto para o frio quanto para o calor também. E tudo depende do tipo de pelagem que o cão tem. Existem cães que têm o pelo muito longo, que dá a impressão que eles esquentam muito, mas com raiz fina, que pode aí em dias de frio muito rigoroso não ter aquele efeito aquecedor. Assim como a gente tem algumas raças que acabam tendo um pelo bem térmico, que não existe a necessidade do uso de roupa, como por exemplo um labrador, um husky siberiano, um pastor alemão, um rottweiler, são cães que suportam o frio, principalmente o frio que faz por aqui. Em contrapartida a gente tem, por exemplo, os pinchers, aqueles cães que têm uma massa corporal bem frágil, muitos deles acabam precisando de um auxílio de uma roupa para suportar os dias mais frios, mas não é uso obrigatório. E, de forma geral, os cães eles suportam bem a faixa de temperatura que faz aqui na nossa região, é tranquilo. No inverno, nós costumamos sentir mais fome. E os pets? Se bem que alguns já são comilões de natureza. Mas como é que fica a questão do peso e da alimentação, uma vez que no frio a frequência dos passeios talvez diminua? Aí a gente tem essa combinação realmente. Assim como nós, pode ser que eles procurem sim mais alimento e sintam mais a necessidade de ingerir calorias. Isso pode acontecer. Mas como muitas vezes a gente controla a alimentação deles, pode ser uma observação sutil para alguns e quem é mais descontrolado aí na questão alimentar acaba perdendo um pouco a mão. Mas eles acabam procurando sim. O passeio também faz parte vamos dizer assim, do equilíbrio de gasto de caloria. Então ele é importante, ele não deve deixar de ser feito no frio. Mas a gente precisa ter algumas observações com relação ao passeio também, horário, distância, né, a ser percorrida, mas o mais importante mesmo é o horário do passeio. Quais os melhores horários? A gente sempre costuma pedir assim, nos horários que tem um pouquinho mais de calor, né? No meio do dia ou à tarde, né? Depois que o sol já nasceu ou antes do sol se pôr. A única coisa que a gente tem que ficar atento nesses horários é com relação à umidade relativa do ar. Então ter ali a água junto, levar água junto ou garantir que a hora que chegar vai ter a água disponível para que o animal possa repor o que ele perde no passeio. Tem pet que adora passear de carro, mas se não bastasse, ainda tem que ser na janela, não. Mas atenção, será que pode isso? Será que ajuda? Não? Será que pode causar a otite? E é muito comum a gente ver, né, aqueles cãezinhos pendurados na janela dos carros, né? Eles adoram mesmo. E aí a gente tem sim que tomar cuidado, porque o ar frio e seco, a gente volta lá no começo, pode predispor a problema respiratório também, e não só a otite. A otite é a inflamação das orelhas ou do ouvido, né? De toda a região ali de orelha e ouvido. E uma predisposição à otite pode ser sim o ar gelado, né? Então, só tomar cuidado e se faz isso com frequência, procurar horários menos frios também, como a questão do passeio a pé. Então é bom tomar cuidado com isso também. Isabela, e pela troca de pelos, ela tem essa época certa, nas estações mais frias, a gente deve ou não intensificar aí as escovações? A escovação é sempre bem-vinda, no frio ou no calor. A gente faz a retirada daqueles pelos que vão se soltando da pele e para ajudar na saúde do pelo também. Com relação à troca de pelo,
A gente observa mais ou menos ali 2 épocas do ano que muda mais a pelagem, que é quando vai começar a época quente e quando vai começar a época fria. Então, algumas raças a gente percebe muito a densidade do pelo, um pelo mais grosso ou mais fino, né? Então, existe essa diferença, mas a escovação eu acho que ela é importante sempre, todos os dias, independente do clima, porque ajuda a renovar a pelagem e ela está sempre saudável ali para fazer a função dela. E tem alguns pets até que consideram como um carinho, não? Ah, sim. Existem até alguns estudos que mostram e comprovam que essa escovação diminui a ansiedade do animal. Animais, às vezes, muito ansiosos, muito agitados, eles acabam se beneficiando da escovação como vamos dizer assim, um relaxamento. É como se fosse uma massagem. Então, se habituado desde filhote, ele vai aceitar isso a vida toda e vai ajudar, com certeza. No início você falou sobre a pelagem, né? De alguns que têm a pelagem um pouquinho maior ou menor. Então, como proceder com a tosa no inverno? A tosa, ela não precisa ser suspensa durante o inverno. Ela pode continuar sendo feita sem problema algum. Hoje em dia, os pet shops que a gente tem, eles são bem equipados, os produtos, os equipamentos, então não precisa ser suspensa a tosa, tá? Eventualmente pode se espaçar um pouco mais entre um banho e o outro, mas também não é uma regra. Em geral, hoje em dia, a gente nem recomenda que pare banho ou que deixe mais espaçado. Ele pode ser feito desde que o pelo bem seco, bem hidratado, não é para ter problema. Eu posso deixar o meu pet agasalhado só para dormir ou ele pode permanecer com a roupinha durante o dia também? Usa para dormir, no outro dia de manhã tira a roupa para dar uma aerada naquele pelo, para o animal tomar um pouco de sol e na hora à noite, quando esfria mais, veste a roupa novamente. Isso é muito importante, até mais do que pôr ou não a roupinha, é que se colocar, tirar durante um período do dia, não deixar o tempo todo. Você já deve ter percebido que ter um pet envolve muita responsabilidade. Afinal de contas, eles têm um amor incondicional para conosco. E além de todos os cuidados que já vimos, tem mais um que, especialmente nessa época do ano, precisa ser redobrado. Para finalizar, Isabela Johansen vai contar pra gente como é que fica o banho. Como a tosa, o banho não precisa ser suspenso. Aquelas pessoas que optam por dar banho no animal em casa, eu acho que o cuidado tem que ser um pouco maior, porque a gente não tem os equipamentos que um pet shop tem, principalmente falando em secagem, né? Existe um equipamento específico que é diferente do nosso secador de cabelo, que ele tira muito mais a umidade da raiz do pelo e o animal não fica úmido e aí não sai no clima frio e pode ter problema com isso. Então, em casa, de repente, sim, pode se espaçar um pouco mais o banho a cada 15 ou 20 dias, dependendo do tipo de pelagem, uma vez ao mês, mas é mais observar essa questão da secagem mesmo, com relação ao equipamento. E se puder levar no pet, melhor ainda. Mas se usar o secador de cabelo, tem alguma restrição? Pode mesmo ser usado? Ele pode ser usado, o secador, desde que a gente não coloque muito próximo, porque a diferença é que o equipamento do pet shop, ele tira a água do pelo, vamos dizer assim, com a força do vento. O secador é com temperatura. Se a gente chegar muito próximo da pele do animal, buscando secar a raiz, a gente pode provocar algum tipo de queimadura, mesmo que leve ali no local, principalmente cães que têm a pele muito fina, né, aqueles cãezinhos da pele bem fininha, rosada até. Então esse é o grande problema. Ele vai secar o pelo, porém ele vai ser na base da temperatura. Já o soprador do pet, ele tira a água pela força do vento. Então aí isso acaba não acontecendo. Então ele fica bem mais sequinho.